Olá a todos! Hoje vamos ter a primeira live em português. Portanto, vou só dar uma palavrinha aos meus clientes no Egito que não percebem patavina de português. Hi guys, if you just saw me now, today's live is going to be in Portuguese. I'm going to talk about granulomas, the same as last week, okay? But in Portuguese. Sorry. Olá, Vânia. Vamos... Ahmed, it's a Portuguese live. You will not understand. Vamos só dar aqui um compasso de espera porque a Evelyn está com um problema. Afinal, no Brasil, eu pensava que era verão agora e está a chover imenso. Não é? Portanto... Ela diz que está quase a chegar, está uma chuva tremenda. Aproveito para dizer, eu tenho as vossas perguntas. Quando vocês tiverem perguntas, vão escrevendo, vão colocando as vossas perguntas aqui. Eu vou tomando nota e alguma pergunta que seja fora daquilo que nós alinhavamos para se falar hoje. Eu vou perguntando. Olá Vera, olá Susana, Tai, olá. Se vocês tiverem já algumas perguntas que queiram, eu tenho aqui já o caderninho para apontar. Aproveitem, vão buscar um caderninho. A Evelyn diz que já chegou. Boa! Vai só preparar-se para entrar e juntar-se a nós. 2 minutos, vão buscar um caderninho, uma caneta. Eu já tenho tudo aqui preparado porque eu vou tomar muitas notas. Vou, porque vamos aprender muito hoje, com certeza. A Evelyn é 5 estrelas com granulomas. O terror, não é? O terror dos piercings. Eu vou só responder aqui à Evelyn. Olha, vamos fazer o seguinte. Posso-vos pedir para... já estamos live. Posso-vos pedir para enviarem ali naquela setinha. Enviem o link desta live para os vossos amigos e até os vossos clientes, porque esta live eles vão aprender muito, e vocês também, sobre os granulomas, aquelas bolinhas, aqueles bumps, aquela complicação mais normal que existe no piercing, tá? Vamos aprender muito com a Evelyn. Eu vou só gastar 1 minuto. A Evelyn está mesmo a entrar. Ela teve só um atraso por causa da chuva, pelos vistos está a chover muito no Brasil, e ela já está aqui. Eu vou aproveitar para mandar isto para o pessoal. Ora, a Vera já está. Vou pôr aqui o resto do pessoal. Não vale a pena mandar para quem não percebe português, não é? Sim, porque a maior parte dos meus clientes são do Egito e eles falam árabe. E então eu não falo árabe, comunicamos em inglês. Então hoje eles, coitados, vão estar a ver navios, não percebem nada do que nós vamos estar aqui a dizer. Mas eu fiz uma live a semana passada sobre granulomas, por isso é que decidi, em inglês, por isso é que decidi fazer esta semana em português, porque também merecemos aprender. E aprender com quem sabe muito sobre isto. A Evelyn está mesmo a entrar. Eu estava a dizer, vão deixando as vossas perguntas. Portanto, eu e a Evelyn combinámos aqui já, de acordo com as perguntas que vocês deixaram durante a semana na caixinha das perguntas. Já temos aqui uma lista de perguntas que vão um bocadinho ao encontro daquilo que ela já tinha programado, já tínhamos falado que era bom falarmos sobre isso. E
Oh, Evelyn. Ok. Evelyn. Vamos ver, ela já está aqui. Ok. Deve estar mesmo a entrar. Oi, Olá! tudo bom? Tá bom aí o som? Deixa eu aumentar um pouco a luz aí. Tá dando Eu pra me ouvir consigo, legal? eu consigo ouvir bem. Agora vamos esperar que eles digam. Está tudo ok com o som, pessoal? Boa tarde aqui no Brasil, boa noite em Portugal. Sim, aqui já são 7 da noite. Já Nossa, já está noite lá fora. caiu o céu aqui agora, aqui é uma chuva danada. Mas não é verão aí? É chuva de verão, a chuva Uau! tempestade. Aqui também, aqui nós estamos agora está a passar uma depressão. Aqui na Europa ou em Portugal também o tempo não está muito bom. Pensávamos que já estava a chegar o calor, a primavera, mas hoje já Tem, teve assim mais frio. aqui ainda tá bem quente, aqui ainda tá bem quente, ainda tem bastante verão por aqui ainda. Boa, boa. Bem, acho que pelos vistos parece que o som está tudo ok, boa. Obrigada, Evelyn. Como fala seu nome? Evelyn, sim mesmo, Evelyn. Evelyn. Ok, Isso. boa. Foi engraçado, só para introduzir um bocadito, nós começámos, fazemos parte de um grupo de estudos do Max, este grande senhor do piercing no Brasil, está a revolucionar e muito bem, está a fazer coisas muito boas. Portanto, quem não segue o Max, por favor, Max Piercing, Max Alves Piercing, a Piercer, toca a seguir. Entrem nos grupos do WhatsApp deles, se vocês forem profissionais piercers, porque vão aprender muito, partilhar muito conhecimento. E foi lá que nós nos conhecemos. Curiosamente, eu fiz uma live sobre granulomas em inglês e como a Evelyn sabe inglês, começou a comentar. E ela, você falou que eu era massa, né? É, mas Mas comparado contigo, sou assim, uma massinha, né? Um macarrãozinho. imagina. Olha, eu já disse para ir buscar um caderno, eu tenho o meu aqui porque vou tirar muitas notas. Faz parte. Eu hoje, por enquanto, eu tô meio aqui, eu cheguei rápido, né? Eu cheguei da rua, não deu tempo nem de eu me organizar. Eu não contava que fosse cair essa chuvarada, porque tava um sol lindo, um dia lindo. De repente, fechou o tempo e temporal. Não deu tempo de eu me organizar, mas ao decorrer da live a gente vai trocando Olha, informações, vai ser muito legal. aqui a Alexandra é portuguesa, ela está a dizer que o dela já está a desaparecer. Ela fez o piercing com outro piercer aqui conhecido, mas infelizmente não conseguiu entrar em contato com ele e então contactou-me e eu tenho estado a dar umas dicas, as famosas dicas e felizmente o granuloma dela está a melhorar. Alexandra, olha, assiste, vamos aprender muito com certeza com a Evelyn, vamos falar, mas vamos começar, Evelyn, podes-te apresentar, queremos saber quem não te conhece, quem é a Evelyn? Quem é Evelyn? Evelyn é uma menina que mora. Uma menina, não, né? Bondade. Eu fiz 29 anos ontem. Meu Deus. Uma mulher que É, mora no interior do Rio de Janeiro. Já trabalho com perfuração há 8 anos. Já lidei com diversos tipos de granulomas. Inclusive, quando eu não sabia que isso era granuloma, chamava isso de queloide também. uhum, Já lidei muito com eles. E aí eu comecei nessa busca pela resolução dos granulomas há uns 2 anos mais ou menos, porque começaram a aparecer muitas perfurações de outros profissionais para eu poder arrumar. Então eu me vi obrigada a estudar mais sobre isso, né, para poder atender essas pessoas sabendo o que eu estava falando. E eu comecei a descobrir que não é tão simples assim o granuloma. E sigo nesse aprendizado até hoje, né? Compartilhando é, informação.
seguindo profissionais excelentes como você, que lidam também muito com isso. É. O Max tá, como fala no Brasil, tá, o cara tá dizendo, traduz aí, o Morro do Dendê é ruim de É, invadir. é porque eu sou carioca. Isso aí é um funk proibidão daqui do Rio de Janeiro. Eu tenho não tenho uma costela, nós costumamos dizer que tenho uma costela brasileira, não tenho, mas acabo por ter, porque tenho família de coração no Brasil, não são meus familiares de sangue, mas é a minha família, tirando onda, é isso, Max, tirando onda, estava tirando onda da gente, né? E então eu tenho a minha família de coração no Brasil, que adoro, e já fui 2 vezes ao Brasil, estive na Olimpíada, estive a participar, a trabalhar lá, foi a última vez que fui, e tenho muitas saudades do Brasil, gosto muito. Tenho família no Rio, em Niterói, em Cabo Frio. Ah, conheço. Todos esses lugares já fui. Inclusive tem até um piercer muito bom também lá de Niterói, o Igor Sudano também. Ele é maravilhoso também. Boa. Olha, pessoal, caderninhos prontos. Quem quiser fazer perguntas, façam, por favor. Eu vou tomando nota, que é para a Evelyn não se perder, não estar distraída com perguntas. Boa, o Max, é broma, é broma. E nós temos aqui uma sequência mais ou menos daquilo que pensámos em falar, que é importante, mas caso vocês tenham alguma dúvida, eu tomo nota e assim que houver oportunidade, falo a pergunta e a Evelyn entra com a Sim. resposta. Já agora, estavas a dizer que eu também lido muito. Eu vou te dizer, eu quando fiz a minha formação de piercing, não me falaram muito dos granulomas, não me falaram muito das complicações que poderiam surgir, o que é pena, não é? Porque acho que qualquer formação nós não devemos só falar das coisas boas, temos que ensinar também, e é o que eu faço nos meus cursos, batalho muito nas complicações, porque o nosso trabalho como piercer não pode ser só perfurar, ganhar o dinheiro e já não acompanhar o cliente. E estas complicações surgem muito, no pós, não é? E se nós não fizermos o acompanhamento ao cliente, este Bax é demais. Se não fizermos o acompanhamento ao cliente, não estamos a ser bons profissionais. Portanto, acho que a partir daí temos que pensar sempre em aprender mais, em evoluir mais, num constante aprendizado, como falaste muito bem, e saber, eu fui para o Egito, tinha um trabalho que não tinha clientes com muitas complicações, e quando cheguei ao Egito os meus clientes comecei a perceber que eles tinham muitas complicações, muitos granulomas. E principalmente porquê? Por causa da higiene que eles faziam, da falta de cuidados, do clima, da poluição que faz parte do país e da qualidade da água. E então eu tive que eu própria fazer algumas adaptações. Comecei a deixar de utilizar joias em aço cirúrgico e comecei a usar joias em titânio. Comecei a ter muito menos problemas. Mas vamos falar Sim, sobre isso, não é? sim, porque são detalhes, né? São detalhes. Você, às vezes, você vai analisar um granuloma e você tá ali, cara, por que esse cara tá aí? Por que ele insiste? E você, putz, eu acho que é por isso. Aí você pergunta pro cliente, ele realmente, ó, eu lavei esses dias com a água da torneira e tal, sabe? São coisas assim que você tem que pescar. É chato, são chatos. Uma vez eu estava estudando sobre granuloma, lendo sobre granulomas, né? Sobre cicatrizes defeituosas, coisas, problemas de cicatrização em geral, de ferida. Aí eu olhei pro meu marido e falei assim, cara, os granulomas, eles são seres inteligentes. Que eles são inteligentes. Tipo assim, eles surgem numa intenção de consertar. Eles vêm para ajudar o teu corpo a consertar algo que naturalmente, no processo natural, não foi possível acontecer, né? Então eles são inteligentes, né?
Eu comecei a adotar uma frase que aprendi com o Max, que é muito importante. O granuloma não é o problema. O granuloma é uma indicação que há um problema. Quando Ele tá te nós avisando. é, quando é a forma, eu dizia isto aos meus clientes, mas dizia, o granuloma, atenção, pode acontecer, é uma forma do corpo, já que ele não fala, de nos dizer que algo se está a passar. Mas desta forma, como o Max diz, é muito mais, é mais fácil. O granuloma não é o problema. O granuloma é um sinal que há um problema. Consertando o problema, o granuloma vai embora. Exatamente. Exatamente. Então, Descobrir qual é o problema é que é um grande desafio. é. E então fala aí para a gente, como é que os granulomas podem surgir? Ó, granuloma, tem uma moto aqui agora que chegou. Granuloma, vamos falar de granuloma, não vamos especificar qual tipo de granuloma, né? Piogênico, etc. Vamos falar de granuloma do corpo estranho, porque é o granuloma que acomete os piercings, que são corpos estranhos, né? Sim, isto é importante. Corpos estranhos porquê? Porque um piercing é uma ferida aberta com um corpo estranho. Eu estava a dizer, Exato. o piercing é uma ferida aberta com um corpo estranho. E o E nosso corpo granuloma depois... é algo exclusivamente do piercing. O granuloma ele acontece em várias patologias na medicina. A gente lê, quando a gente vai estudar sobre granuloma, a gente tem que buscar livros de medicina, baseados em biologia humana, animal e etc. Boa tarde, Zeca, tudo bom? Oi, Zeca. Então, você acaba aprendendo que o granuloma ele pode acometer várias coisas, né? Até um fio de sutura que não foi bem colocado, ou dependendo do cuidado dele, pode dar um granuloma, aparecer um granuloma, surgir um granuloma. Até alguns vírus e bactérias que se alojam em determinados lugares no nosso corpo, o nosso corpo trata por encapsular ele como um granuloma e eles acabam por se solidificar depois e criam o que a gente chama de cicatriz hipertrófica, né? Porque há uma diferença também entre o granuloma e a cicatriz hipertrófica. A gente tem que saber até quando a gente tem que mandar o cliente fazer compressa e agir, porque ele pode já estar passando do estágio de uma inflamação e se solidificando ali, né? Pois, eu durante muito tempo, eu chamava cicatriz hipertrófica a qualquer granuloma. Tanto que eu tenho muitos posts informativos e nos meus destaques e referem-se a cicatriz hipertrófica, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Granuloma a gente reverte ele bem facilmente quando a gente identifica o problema. A cicatriz hipertrófica é aquele granuloma que não sai. E é nesse caso aí também que eu quero conversar muito com você sobre o no-pull, né? Porque a gente tem que saber também quando que a gente usa esses mecanismos de compressão de cicatriz, né? Que a gente chama assim. É. Vocês aí no Brasil usam uma coisa, ouço, não é? Vejo nos grupos, falam muito, que depois nós também vamos falar, que é a fita de hidrocoloide. Eu tenho curiosidade em saber porque não conheço, portanto. Quem não tem acesso ao no-pull pode ser uma alternativa. Eu até separei uma aqui, tá separadinha ali. Vou pegar ela na hora que a gente for falar sobre isso. Eu vou pegar ela para poder mostrar também para vocês aí o que é o curativo hidrocoloide, né? Que a gente chama. Isso. Então, o granuloma tem vários, não é? Tem vários. Que acometem o piercing, a gente pode chamar do corpo estranho. O piercing é um corpo estranho, né? Sim. Portanto, o granuloma de corpo estranho. Esse é o mais comum aparecer no piercing. Exatamente. Ou melhor, o mais comum ou começa por ser esse tipo. Depois pode progredir para outros. Exatamente, como é o caso do umbigo. Eu vejo muita gente vindo com umbigo para mim. Ai, Evelyn, o que é isso? Piercings até, que vem lá no meu direct, lá no meu WhatsApp. Evelyn, o umbigo da minha cliente está saindo uma carne toda para fora, assim. Aí já deduz que não é granuloma, porque granuloma a gente entende por ser aquela bolinha que dá, né, em volta do piercing e tal, bem vermelhinha. Mas agora uma carninha que sai assim toda para fora, parecendo uma minhoquinha, o que é isso?
é um granuloma também. Só que é um granuloma piogênico, que a gente chama, né? Que ele é muito comum, esse tipo de granuloma umbilical, em neonatos, em recém-nascidos. Quando o coto umbilical cai, surgem também algumas vezes o granuloma. Porque no umbigo a gente tem aquelas preguinhas, né? Em volta do umbigo. Aquelas preguinhas. E geralmente, nessas preguinhas, quando a ferida acontece algum defeito na cicatrização ali, acaba por se desenvolver o granuloma piogênico. Não necessariamente ele vai aparecer só no umbigo também, pode acontecer em outros lugares, mas o piogênico aparece muito no umbigo. No umbigo, ok. Isso. E conseguimos distinguir facilmente? Conseguimos distinguir com certa prática. É bom avaliar o granuloma no olho. Pede para o cliente vir no estúdio, dá uma olhadinha de perto. É bom para você também entender, sabe? Fica só na foto ali, no WhatsApp, na troca. É de complicado porque a gente está numa pandemia, ficar recebendo muita gente é até arriscado. Mas o melhor caminho é a observação. O melhor caminho do aprendizado é a observação. Não tem como. É bem chato. Depois que você começa a pegar vários tipos de granuloma, você já começa a bater o olho e identificar mais facilmente. Mas você precisa primeiro encontrar com esses tipos diferentes para você saber qual que é qual. E essa prática, por exemplo, como piercers, com certeza temos aqui vários piercers a assistir e alguns estão no início. Qual é a dica que tu podes dar para conseguir fazer essa distinção? A dica eu não diria dica, né? Assim, o que eu faço, porque pode ser que tenha outros colegas que tenham outros mecanismos melhores, mas o que eu encontrei legal para você identificar um granuloma no início, identifique um granuloma no início, porque é fundamental para você agir. Não deixe o cliente para lá. Esses são os meus retornos. Eu costumava trabalhar com retorno só depois de 15 dias, mas aí eu diminuí esse retorno para 7 dias. Então, eu tenho um retorno de 7 dias, depois eu tenho um retorno de 20 dias, e depois eu tenho um retorno de 45 dias. Geralmente, o granuloma ele vai aparecer nesse retorno de 20 dias e 45 dias. É nesse ponto aí que você vai conseguir pegar se tende a ter um granuloma ali ou não. Porque já começa a ficar bem avermelhado em volta, já começa a criar aquela erupçãozinha, né? Aquele vulcão ali. O granuloma não aparece do nada. Seu cliente fala que o granuloma aparece do nada, mas ele não aparece do nada. Ele dá sinais de que ele vai aparecer. Você, como profissional, tem que estar atento a isso. Senão é complicado depois que a bolinha já se forma ali, você querer agir, né? Às vezes são os clientes que só nos dizem quando já é tarde. Eu tinha, mas não disse nada, pensei que ia passar. Tem muito cliente meu fala assim, Evelyn, ontem eu fui dormir, estava perfeito, hoje eu acordei, do nada apareceu essa bolinha. Não, ele já devia estar numa condição bem enjoadinha, de cicatrizar e tal. O cliente acha isso normal e não fala nada, né? Então, é bom você ter essa troca com o cliente. Não tem outro caminho. É o retorno que vai te ajudar a identificar um granuloma no início. E vai ser mais fácil de agir. Se perfurou com aço cirúrgico, já troca para um titânio, para evitar que ele se desenvolva. Se você notou que a angulação, o granuloma geralmente ele diz pra gente quando a angulação do furo tá errada. Ele já vem vindo assim pelo ladinho, assim, você já viu isso? Que ele já vem empurrando a joia assim para acomodar ela numa fibra melhor, né? Ele já diz pra gente, não tá me incomodando isso aqui, não ficou legal. Já. Mas isso acontece, isso é uma das razões, eu costumo dizer que o piercing, o granuloma pode acontecer por dois fatores, ou trauma físico ou trauma químico, não é? A angulação, se nós utilizarmos material esterilizado, tipo, fizemos uma antissépsia bem feita, uma perfuração toda com um procedimento antisséptico, assético e tudo bem, podemos falhar na angulação. E atenção que, mesmo anos de experiência, podem, naquele dia, aquela perfuração
ter Sim, uma pequena angulação. Às vezes o que acontece é mesmo piercers que percebem esse erro na altura e deixam o piercing ficar. Se vocês percebem que o piercing não ficou, a perfuração não ficou bem feita, não tem problema em serem frontais, serem verdadeiros com o cliente e dizer, olha, não estou a gostar, não está bem, eu gosto das coisas, até podem fazer assim um floreado, não é? Não estou a gostar muito bem como ficou, preferia que ficasse de uma maneira melhor, não é? E então importa-se que eu tire e volte a fazer. É sempre uma situação chata, não é? Complicada porque é a ética do body piercer, perceber o seu erro e consertá-lo. É muito importante isso. E é legal você aprender com os seus próprios erros. É melhor do que aprender com o erro dos outros. Porque quando você começa a aprender com granulomas e problemas de piercings recorrentes de outros profissionais, você tem que ficar deduzindo o que pode ter dado errado. Agora, quando é um procedimento seu que dá errado, é legal para no próximo você não fazer mais, sabe? É melhor aprender com os próprios erros, né? mas às vezes nós vemos que esta angulação mais tarde, ou às vezes até ganha essa angulação pela falta de cuidado do cliente, porque dormiu em cima, etc. E Não é? muda o ângulo da perfuração e o body piercer sabe quando isso acontece. É, Não é é giro. Os clientes veem, não estou a dormir, não estou. Sim, nós sabemos. A Vera Fernandes é uma das minhas formandas e está a fazer um excelente trabalho, uma evolução fantástica e é uma pessoa muito ativa na aprendizagem. E ela te faz aqui uma questão interessante, que é, se a angulação estiver errada, o granuloma nunca vai cicatrizar? Não, ele vai cicatrizar. Ele vai cicatrizar. O nosso corpo dá jeito em tudo. O corpo humano é fantástico. Cicatrizar ele vai. Só não vai ficar bonito, né? Essa é a grande questão do piercing moderno. A questão do piercing moderno é o piercing estético. É um piercing bonito, um piercing bem acomodado, um piercing sequinho, da cor da pele, com aquela joia. Diferente das práticas tradicionais de perfuração culturais que a gente vê, né? Por exemplo, o índio não vai se importar se deu um granuloma no procedimento dele, porque isso é Hum. ritualístico, sabe? Isso é uma passagem, uma cultura. Agora, o piercing moderno, ele é estético. Então, cicatrizar, ele vai cicatrizar, tá? Se não houve infecção, ele vai cicatrizar. Só não vai ficar bonito, né? A gente vê, eu vejo vários piercings que tá lá já cicatrizado, mas deu a cicatriz hipertrófica e ele tá lá perfeito, lindo, vai seguir lá pro resto da vida, né? O Zeca pergunta o que acontece quando erra a angulação. O que acontece quando erra a angulação? Bom, num primeiro momento você vai tirar uma foto muito bonita e vai postar no seu Instagram e tudo certo, né? Mas depois de uns meses, assim, um mês, a gente começa a identificar o problema. Porque o que acontece? Quando a gente não acomoda a joia, eu costumo falar nos meus cursos aqui, né, para os meus alunos, que o piercing, ele tem que casar com a nossa anatomia. Tem que ser um relacionamento de troca, né? Não pode um interferir no espaço do outro. Ele tem que parecer que ele foi colocado ali e repousou ali e está perfeitamente ali. Então, a gente tem que observar a parede a ser perfurada, né? A entrada e saída da agulha em relação a essa parede que vai ser perfurada, né? A gente tem até a questão do ângulo de 90 graus, exatamente, para ele ficar bem acomodadinho, bem repousado. Mas atenção, com 90 graus em todas as direções, porque eu posso ter 90 graus assim, mas E e assim, depois isso assim já não está. E o granuloma aparece. E onde é que o granuloma aparece? Se eu tiver uma geralmente angulação, ele vai empurrar para corrigir aquilo ali. Ele já logo diz para a gente onde é o erro, né, da questão. é, Porque fibras, ele vai aparecer sempre aqui na parte maior, não é? Se eu tiver isso uma joia assim, em que este ângulo seja menor, o granuloma vai sempre aparecer no lado contrário. exatamente. Ele vai empurrar aquela joia a fim de acomodar ela de alguma forma ali, né? E é O nosso interessante, corpo é fantástico.
é fantástico, porque são fibras e o granuloma é uma má organização do fibroblasto. Na hora da cicatrização, quando o teu corpo passa, a gente tem que entender aqui sobre as 3 fases de cicatrização. Minha unha tá imunda, ó. Que coisa horrível, tô ficando na terra. A gente tem que entender sobre as 3 fases de cicatrização antes da gente começar a falar do surgimento dos granulomas, porque é fundamental a gente entender cada etapa. E eu gosto de passar isso para os meus clientes. E aí aparece entre aquele retorno dos 20 e dos 45. Porquê? Precisamente por isso. Isso aí. Exatamente. Pelas fases. Porque eu falo isso para os meus clientes. Eu falo para eles, ó, vai ter a primeira fase, é igual um jogo de videogame. Que você vai passar pela primeira fase, show, ganhei. Não, você ainda não ganhou o jogo. Você tem que passar pela segunda fase. A segunda fase você vai achar que o teu piercing regrediu, inflamou e etc. Que ele vai voltar a ficar vermelho, vai produzir muita secreção. E você tem que passar por essa fase também, tomando bastante cuidado. Aqui já não mais tão necessárias compressas de soro e tudo mais, mas a higiene e o cuidado com atrito segue. Na terceira fase, passei da segunda fase. Não. Você ainda tem a terceira fase para você concluir esse jogo com sucesso, né? Então, eu explico assim para os meus clientes, para eles poderem entender que não é apenas perfurar e daqui a um mês ele vai estar com o piercing cicatrizado, né? A gente tem que desenhar, a gente tem que fantasiar isso para o cliente, porque eles não lidam com isso. A gente lida com isso, para a gente é fácil entender. Eu falo, tu dizes que é um casamento e eu falo que é um novo animal de estimação ou um novo bebé. Não é agora e já está, não, tem que se cuidar deste bebé que temos agora para ele ficar bonitinho e crescer, saudável e ficar. O Zeca perguntou alguma coisa ali. Perguntou se então o normal é do mega, ele aqui deve ter enganado, é ter granuloma. Do mega o quê? Do Megabel, você diz? Esse aqui, o transversal? Não sei se ele se enganou. A normalização do mega é ter granuloma? O Megabel industrial, né? O que eu tenho industrial aqui, ó. Inclusive, eu tenho um industrial bem cicatrizado já de 10 anos. E eu nunca tirei esse piercing. Sempre foi um industrial. Nunca troquei o ângulo dele. E teve granuloma? Não tive granuloma. Não tive granuloma. Mas já tive do outro lado aqui que teve granuloma. Teve granuloma, teve tudo de ruim. E foi tipo assim, de um lado pro outro, com o mesmo profissional, do mesmo jeito. E aqui deu e aqui não deu, sabe? Tem coisas assim também. Porque existem algumas perfurações que são mais... propícias a ter granuloma. A ter granulomas. O industrial é a anatomia, não é nem tanto a angulação. É a anatomia, que a gente liga duas perfurações, por uma única joia, né? E a gente tem que tomar cuidado para um furo não interferir na acomodação do outro. Tem que repousar, ele tem que chegar ali e casar ali. Não pode ficar torto assim, não pode ter pressão da parte da escafa aqui que a gente fala, né, sobre a joia. Não pode ficar muito na ponta também da aba do hélix, porque pode ser que esse tecido se rompa, não cicatrize legal. O industrial é uma perfuração extremamente difícil. É muito difícil. E por vezes há muitos piercers que fazem de forma errada, inclusive utilizando a mesma agulha. Atenção, eu já fiz isso. Porque eu, quando aprendi, disseram-me, não, usa a mesma agulha, é o mesmo cliente, para perfurar e não tem problema. Depois, claro, percebi que tem todo o problema. Tem. Sim. Portanto, uma agulha para cada perfuração. Um industrial é feito com 2 agulhas, 2 perfurações independentes. Inclusive, eu no início até fazia, quando percebia, porque eu falo muito com os clientes antes, não é? Fazemos a tal ficha de cliente, a ficha de anamnese, e que serve precisamente para conhecer os clientes, especialmente quando eles são novos, não é? Quando nunca foram nossos clientes. E quando eu vejo que eles têm outras perfurações já, outros piercings, eu falo, então como é que foi a cicatrização desses? Para tentar perceber. Foi muito complicado, correu bem, não sei o quê. E então, eu quando percebi que eles tinham alguns problemas na cicatrização, eu fazia 2 perfurações
portanto, separadas, e depois é que colocava o industrial. Portanto, eu, no início também fazia assim. Dava tudo certo, quando você botava industrial, aparecia um granuloma. Já aconteceu? Já, ui, ui, Porque ui, ui. você mudou o lado do furo. A paredinha ali do furo é uma coisa que eu também falo muito para os meus alunos aqui. Para o body piercer interessa a parede do furo. Isso aqui que interessa pra gente. A gente precisa que isso aqui fique bem cicatrizado. É o entorno da joia. É a parede, é toda essa parte que vai englobar aquela joia. Nessa parte aqui, eu gosto de frisar também joalherias com hastes muito finas, que também atrapalham muito a formação dessa parede aqui, bem íntegra, bem bonitinha. Fica aquela coisa rosinha, o coração chega a ficar até quentinho. Tá, aqui, a Isla pergunta: o furo debaixo do industrial deve-se furar a cartilagem? Eu tenho um industrial e o meu pega na cartilagem, mas eu já vi muitos industriais que não pegam na cartilagem. Não é que seja errado, você corre risco. Você corre risco porque esse tecido pode se romper com o tempo. Não pode não ser uma perfuração que vai durar muito tempo. E a gente está falando aqui de um piercing que o seu cliente pode ter, às vezes, para a vida inteira. Você pode, né? Então a gente tem que pensar em boas acomodações, né? E temos que perceber a anatomia do cliente e saber dizer que não. Saber dizer não, a Exatamente. tua anatomia não permite, Exatamente. vais ter problemas, não vale a pena. Mesmo que, claro que o nosso objetivo, vivemos disso, é o nosso trabalho e queremos que o cliente gaste dinheiro connosco. Mas podemos dar sugestões de outra perfuração, ajustar. Por exemplo, eu acabei por começar a comprar joias para quem queria industriais e não tinha a anatomia para fazer industriais. Por exemplo, comecei a utilizar a barra em L do Cristina para fazer. Comprei inclusive alicates para fazer a dobragem das joias industriais para poder fazer a industriais customized, como é que se diz em português? Personalizados. Aham. Porque eu quis criar satisfação nos meus clientes, em vez de, ok, vamos perfurar só porque tu queres perfurar, eu ganho o dinheiro e depois já sabendo que tu vais ter problemas. Dizemos que não. Sim. Ué. Teve mais uma outra colocação aqui. Comigo, Sim, os hélix são por uma norma, uma zona bem castigada pelos granulomas, né? Comigo também. é. Hélix, tchau Zeca, obrigada. Tchau. Hélix e Gravado aí nariz. depois, gente. Nariz, eu também tenho nariz, umbigos, às vezes, também. Deixa-me só Ó, dizer aqui em inglês, deixa-me só fazer aqui uma parte em inglês. Afafali. Hi, today we're talking about granulomas, but in English. Evelyn understands English. Let me just say this. This client of mine, she had this huge issue with her industrial because she wanted an industrial, and I told her no, and she was like, no, I won't, and then she had problems. professional, you got. Pronto, estávamos aqui a falar porque uma cliente minha entrou ao live e eu estava a dizer, ela foi uma das clientes que mais problemas me deu no início. E atenção, aqui era também no meu início e eu não lhe soube dizer que não, mais ou menos. Ela queria fazer um industrial, a anatomia dela quase não permitia. Eu consegui-lhe fazer um industrial numa zona que ela não gostava muito. Acabámos por fazer ali no meio termo e ela acabou, e eu sempre lhe disse que aquela perfuração muito provavelmente ia ter problemas, e ela insistiu, quis, teve problemas, colocámos o no pum, continuou a ter problemas, até que eu lhe disse, tira, não vamos manter mais essa perfuração, e foi o melhor que ela fez e ficou contente por ter tirado. Sim, é melhor ser sincero, né?
porque eu vou entrar no assunto do hélix, aba nasal também, que falaram. Vera Fernandes está falando. Sendo a cicatriz Sim, hipertrófica e o granuloma, problemas diferentes, o tratamento é o mesmo? Vou chegar nessa parte, Vera, só um minutinho que eu estou achando aqui. Vejo é. muitos nostril tendo granulomas. Também Qual é o vejo, grande né? problema do nosso drill? A gente pode observar alguns pontos em comum, que eu nem sei se realmente tem ligação, mas são pontos em comum e devem ser levantados, que é o fato do nariz e a orelha serem cartilagens revestidas por Cartilagem. pericônio. Então, por que Por? será que aparece Cortou aqui? pericôndio, né? O pericôndrio é esse Ah, tecido que sim, reveste sim. toda a orelha, né? Que a gente chama, que é quando acomete a inflamação da orelha, que a gente chama de pericondrite, que é a inflamação do pericôndrio. A cartilagem ela é revestida por isso. O nariz por si só, o nariz, ele tem a mucosa nasal na parte interna, tem a cartilagem e ainda tem o tecido que é irrigado aqui em torno da cartilagem. Então, a gente trabalha com 3 tipos de tecido diferentes quando a gente faz uma perfuração no nariz, né? Já aconteceu com você, com alguns piercings, do piercing no nariz, ele entra só na parte de fora, na parte de dentro, já fechou? Fecha muito rápido a parte de dentro, né? Porque é a mucosa, e a mucosa ela fecha mais rápido. A cartilagem ela não cicatriza, ela vai ter uma cicatriz ali aberta para sempre. E a parte de fora aqui, ela cicatriza, mas também não fecha totalmente. Então a gente tem 3 etapas de 3 tecidos diferentes cicatrizando aí no nariz, né? Então é bem difícil. Eu falo para os meus alunos também isso. Perfuração no nariz não é fácil, não, é difícil. Eu consegui minimizar bastante os meus problemas de granuloma no nariz, trocando o nostril, aquele modelinho básico, né? Que a gente Por tem lá. de volta, pelo labré, né? Pelo É, labret. é. Eu também prefiro. E agora a Vera vai dizer: eu não consigo utilizar a joia do nosso drill, dá-me muito problema para colocar. Então, tem uma solução: utilizar o labret como joia para o nosso drill. Eu consegui eliminar esse problema porque eu via nos relatos dos clientes o problema do, eu fui esfregar o meu rosto na toalha e o meu piercing saiu e eu fui e botei ele de novo. Se ele me relatou isso uma vez, provavelmente isso aconteceu de novo e aconteceu de novo. Isso é trauma na perfuração. Quando eu utilizo o labré, eu evito esse problema, né? Porque eu travo a joia ali. Isso daí, não sei se esse foi o fator determinante para ter diminuído os meus granulomas. Mas que diminuiu, diminuiu. Não desapareceu, né? Mas diminuiu Uhum. bastante depois que eu troquei esse formato de joia para o labré. Então temos aqui situações já reportadas de como é que eles podem aparecer. Formato da joia, material da joia, Sim. o metal, angulação, Atritos, atritos que sim, puxa, puxões, bate, mexe. Olha o meu piercing novo, bonito, mão suja, não é? que aí entra também um outro tipo de granuloma, outro tipo não, uma outra forma do granuloma aparecer, que é o granuloma por contaminação. Porque da mesma forma que o granuloma vai consertar uma angulação, vai consertar qualquer coisa, ele também vai querer encapsular, isolar o patógeno que invadiu ali aquela perfuração do furo. Aí o que ele faz? Ele joga aquele patógeno ali pro lado de fora e cria aquela bolinha ali em volta dele. Esse geralmente parece uma espinha, né? Que tem muitos relatos assim, deu uma espinhazinha, uma pústula, né? No meu É. piercing. E que liberta um bocadinho de pus. Isso aí, exatamente. Portanto, esse Esses aí tipos de já é outro granuloma, tipo de granuloma. sim, são todos granulomas, mas a gente está falando aqui de causas de granuloma, né? Para a gente É, poder identificar na hora que a gente vê. Esse tipo é o mais fácil de resolver, o granuloma por contaminação, né? Ele é o mais simples de resolver, porque se é o teu corpo isolando um patógeno, provavelmente ele vai isolá-lo, vai tratá-lo. Se ele não tratar, já vai logo aparecer uma infecção, ele já vai logo dar um jeito de se resolver dali.
não costuma progredir. Os mais difíceis, na minha opinião, são os granulomas por angulação. Esses são os mais difíceis de resolver. Geralmente é só refazendo mesmo o furo que você consegue eliminar. Estava alguém aqui e o Max também já tinha comentado, perguntado que tipo de pomada é que posso colocar. Aí a gente entra num quesito que não cabe a gente, né? Não É, devemos passar pomada. Mas podemos entender que existem pomadas que ajudam a minimizar os efeitos do granuloma. Mas as pomadas, elas vão minimizar o efeito do granuloma do teu cliente. Se o teu cliente falou para você que está é, passando aquela pomada lá do Google e o granuloma sumiu, sumiu. Mas daqui 2 meses ele pode vai, voltar. Sabe por quê? Porque você não eliminou a causa. A causa ainda está lá. Então ela vai está. tornar aparecer, entendeu? É como se fosse colocar perfume no cocô, entendeu? Você só vai disfarçar ele na hora. Depois vai voltar a feder do mesmo jeito. Sim, está aqui alguém a falar que a cliente colocou pomada, falou que melhorou e assumiu a conta e risco. É assim, nós, como profissionais, devemos aconselhar os nossos clientes. Nós, como profissionais, não devemos recomendar pomadas nem qualquer tipo de medicamentos, por várias razões. Se a cliente assume o risco, a responsabilidade e faz um tratamento por parte dela, ela assume a responsabilidade, mas ela depois não pode vir pedir responsabilidade ao piercer, não é? É isto que nós também temos que deixar bem claro. Se somos nós a recomendar a pomada, aí a responsabilidade já é nossa. Mas nós não somos médicos para. E é bom que ainda, infelizmente, há muitos piercers que recomendam medicamentos, pomadas, etc. Nós não somos médicos. E anestesias, nós não somos anestesistas, nós não podemos aplicar anestesia, nem sequer aquela anestesia tópica. Porque podemos estar, não sabemos a reação do cliente, pode, para além do piercing, da perfuração, pode ter que cicatrizar também uma irritação na pele, etc., que pode ter outras complicações. No caso dos anestésicos, um choque anafilático, não sei se a pessoa é alérgica, tem muita gente que é alérgica à lidocaína. Aí eu venho com aquela pomadinha ali, passo e o cliente dá um choque anafilático ali em cima da minha maca, e aí? De quem que é a culpa, né? Tem aqui, a Mel perguntou há pouco e eu não percebi, comparar com a tremedeira na hora da perfuração. Não percebo. Nervosismo, você fica nervosa, ela fica nervosa, tremedeira. Ah! É a prática. A prática é que faz a tremedeira para diminuir. Eu acho que nós nunca paramos com a tremedeira. Porque acho que todo Não, piercing nós temos sempre um nervosinho. frio na barriga. Sim, especialmente se for um que, este costuma ser uma dor de cabeça. Pronto, dá sempre uma tremedeira. Dá sempre um medo. Bem, então temos traumas físicos, o empurrar, o dormir em cima, o fazer pressão, que fazem também mudar a angulação. Portanto, tudo isto são problemas ou situações que podem causar um trauma na perfuração. E a forma que o corpo tem de nos avisar que alguma coisa está a incomodar aquela perfuração ou a cicatrização daquela perfuração é através do granuloma. Portanto, a Evelyn já falou, temos o granuloma por contaminação, que falaste que é o mais fácil para ti é o mais fácil de tratar. Geralmente é esse daí que vai sumir com aquela compressinha morna que você mandou o seu cliente fazer, de soro fisiológico, o de contaminação, ele logo regride, volta com os cuidados, higiene, e aí ele logo regride, né? Geralmente é esse por contaminação. Tínhamos aqui uma das perguntas que deixaram na caixinha das perguntas, era precisamente se todo o tipo de granulomas se tratava com a compressa morna, não é? Porque temos a compressa morna. Nós temos a compressa morna, a compressa fria e ainda temos um tratamento misto que podemos utilizar as duas. E é conforme a situação. Exatamente. E a gente tem que entender também a hora do downsize. O downsize, para quem não sabe, é a redução da haste
a redução da joia, porque quando fazemos a perfuração, e isto se calhar para os clientes, com uma folga ali para poder haver um inchaçozinho, vai passar esse período e depois o tecido regride de novo. Quando você não faz o downsize, daqui 3 meses, mais ou menos, aquela perfuração, ela vai começar a sofrer atrito, porque o cliente já está de saco cheio daquele piercing. Não dói mais, já cicatrizou, já está ótimo. Então, vou dormir em cima, vou fazer o que eu quiser. Se você não marcou esse retorno de 45 dias, que é importantíssimo, ele vai bater o martelo se a cicatrização está indo bem ou não, para nesse retorno de 45 dias você já fazer um downsize e aí o teu cliente corre pro abraço, lindo, vai ficar show de bola esse piercing. Porque aí ele vai comprimir, né, a cicatriz, porque a gente fez uma perfuração, abriu ali uma ferida no corpo e ela já se modulou, tá entrando na fase de maturação. Quando a gente entra na fase da maturação, é importante que a gente minimize os impactos para que esse piercing não fique num looping eterno, voltando para a inflamação e de novo, e voltando para a inflamação e de novo, sabe? A gente já tem que determinar que pronto, passou daqui, já está construindo as paredes, a gente agora tem que minimizar os impactos dessa perfuração, reduzindo a haste, né? São coisas enjoadinhas. Podemos ir responder a esta pergunta: quanto tempo se faz a diminuição da haste? Porquê que se faz esta diminuição? Eu faço entre 30 e 45 dias, eu já diminuo essa haste. Eu já consigo saber se esse piercing vai ter um inchaço excessivo ou não nesse tempo. Já deu tempo. Que é quando já passamos as primeiras 2 fases de cicatrização. Exato. E já entramos na terceira fase. Não é? Portanto, o importante é nós acompanharmos. Eu costumo dizer aos meus clientes, vamos nos ver para fazer o downsize mais ou menos entre 1 a 2 meses, mas tudo depende da forma como cicatriza. Atenção que um piercing que teve problemas, que teve durante esse primeiro mês, vamos dizer, esse primeiro mês durante a cicatrização, teve problemas, claro que nós não vamos chegar ali, fez um mês, está na hora de mudar a haste. Não, nós temos sempre que acompanhar e avaliar. Isso, exatamente. Dependendo de como foi o período da inflamação e tudo mais, a gente tem que avaliar se já está na hora ou não. Não é assim, quanto tempo faz para diminuir a haste. Não existe tempo exato para que isso aconteça, né? Eu já tive ao contrário, já tive clientes em que percebi que mais cedo do que eu estava à espera, havia necessidade de fazer o downsize porque a joia já estava muito grande e o atrito do movimento da joia, aqui está outra causa, não é, do aparecimento dos granulomas, é o atrito que sofre pela movimentação da joia, e ia fazer com que algum granuloma pudesse surgir, e fiz a redução mais cedo do que o tempo que eu tinha previsto para aquele cliente. Daí o acompanhamento do cliente ser importante. Tu disseste que fazes aos 7 dias, fazes aos 20 e depois fazes quando? Eu faço esse retorno com 7 para eu avaliar o inchaço da possível contaminação de um procedimento, que é né? A primeira fase de cicatrização. Isso. Aí passa esse tempo, eu peço para ele voltar na próxima semana. Semana que vem você volta aqui, que aí já completa 15 dias mais ou menos da perfuração. Nesse período aí eu já consigo avaliar se aquele piercing passou legal ali na fase da inflamação ou não, né? Já é uma avaliação da primeira etapa. Depois eu peço para ele retornar com 40 dias, dependendo da perfuração, até 30 dias eu peço para ele retornar. E nesse retorno de 30 dias, geralmente é quando a gente tem a surpresa, né, do granuloma, desse último retorno, do começo, do início. Eu olho e falo assim, aqui tá querendo nascer. Tá, programa assim. Perguntaram em relação a colocar clorexidina no granuloma de contaminação, que têm tido bons resultados. Eu, por acaso, não sei responder. Exatamente. Cada caso é um caso, é necessário avaliar cada cliente individualmente. Exatamente. Pode, repete aí para mim a pergunta, por favor. É a colocação nos granulomas de contaminação.
se utilizar a clorexidina é uma forma pronto, de curar o granuloma, porque têm tido resultados. Eu acho que não, eu acho que poderia ser até uma água oxigenada, sabe? Eu acho que é a questão de ser um antisséptico. Se é uma contaminação por uma sujidade, você vai acabar gerando, né, uma antissepsia com um antisséptico no local. Uhum. É muito interessante a gente avaliar também que a gente vive condenando o antisséptico no piercing. Realmente, a gente não precisa usar antisséptico em piercing. Mas, dependendo do caso, da contaminação que foi gerada ali, a gente pode, né, de repente, pedir para o cliente limpar um pouquinho ali com uma água oxigenada de machucado nos 2 primeiros dias. Tá? Uns 2 dias você limpa assim em volta para poder evitar que essa bactéria que está contaminando aí prolifere e etc. Pode ser, às vezes funciona, tá? Mas no caso não é a clorexidina em si, é a higiene do furo que está fazendo com que ele regrida. Atenção, agora não vão dizer aos vossos clientes para usar água oxigenada em todos os granulomas, já? Não é em ressalvas de contaminação. Nos casos de contaminação, às vezes as contaminações que insistem ali mesmo com a higiene da água e sabão e tal, você pode recomendar uma antissepsia para o seu cliente. No caso, você relatou ali a clorexidina, né? A pessoa relatou aí a clorexidina. Mas no caso também a clorexidina ela é mais indicada para pele íntegra, né? A pele aberta não é muito indicada a clorexidina. Exatamente. Não. Exatamente. Porque no caso tem até o mertiolate, seria o caso mertiolate, é um medicamento aqui no Brasil, não sei como se aí tem esse medicamento, que ele tem clorexidina na fórmula dele, mas não é essa clorexidina que a gente usa para fazer antissepsia, não. É numa outra porcentagem, é numa outra combinação, né? Exato, exato. Perguntaram aqui, já vamos falar do mamilo? A Bia perguntou, porque ela fez uma perfuração e está a ter problemas no mamilo. Vamos falar só depois mais à frente, Bia, vamos falar sobre isso, eu não me esqueci. Mas falaram aqui a perguntar o que é que nós achamos da agulha americana. É assim, a agulha americana é uma agulha que foi desenhada especificamente para o piercing. Ao contrário do catéter, nós utilizamos o catéter porque eu costumo explicar que há 2 escolas do piercing, não é? A escola americana e a escola inglesa. E a escola inglesa é que tem a via do catéter. Utilizaram um instrumento da medicina que serviu para perfurar o corpo. Só que a diferença do catéter é que não foi desenhado especificamente para o piercing como é a agulha americana. Claro que uma agulha americana vai criar menos trauma no momento da perfuração, o que quer dizer que há menos probabilidade de haver um erro ou do aparecimento de um granuloma por complicações, não é? Mas claro que a agulha americana requer uma prática diferente do catéter e às vezes com a agulha americana podemos fazer uma angulação que não está correta, que se calhar com o catéter não se faz. O bisel da agulha americana ele é bem mais longo, então a gente consegue direcionar ele muito melhor. O catéter ele é meio que travessa ali, né? A agulha americana a gente consegue direcionar onde que a gente quer que ela entre e saia mais facilmente, né? Porque ela tem um corte maior, uma ponta mais afiada, então esse corte ele consegue entrar e sair com mais precisão, né? Sim, tanto que o catéter não foi feito para entrar e sair. Aliás, foi feito para entrar e sair, não para entrar de um lado e sair do outro, que é o que acontece com o piercing. Mas pronto. Temos muitos piercers que utilizam ainda o catéter, não utilizam a agulha americana. Eu, inclusive, estou a fazer a transição para a agulha americana, por isso não vamos criticar quem trabalha com catéter, que há muitos bons resultados com catéter. A angulação é fundamental e o fundamental é ter também a limpeza, tudo esterilizado, um procedimento ascético, que isso é fundamental. Sim. Porque então, quando a gente entra na questão da contaminação, a gente às vezes fica jogando para a culpa do cliente. Pode ter sido um cuidado seu que você não limpou direito e etc.
E às vezes aquela bactéria. E agora está a falhar. Está a falhar. Essa zona por onde foste não tem boa rede. Internet. É, a internet aí não está muito boa. Alô, alô? Voltou? Voltou? Voltou. É que eu me locomovi aqui, eu saí de um cômodo para o outro e já desestabilizou tudo. Então, como é que nós, principalmente, podemos evitar os granulomas? Isto eu acho que é o que os nossos clientes querem saber. A primeira parte, posso falar eu, a primeira parte é competência do piercer, não é? Acho que é fundamental os clientes escolherem um profissional que tenha um bom procedimento, que tenha um procedimento ascético, que utilize materiais esterilizados, joias de qualidade, com laudo, com o registro e que seja um profissional que saiba aquilo que faz, não é? Porque eu costumo dizer 50% é o profissional, os outros 50% é o cliente, mas muitas das vezes a culpa é nossa. E às vezes nós descartamos e queremos descartar. Não. Isso. Portanto, muitas vezes é nosso. Mas clientes, procurem bons profissionais. Depois, sigam à risca as instruções que o vosso profissional vos dá. Se é para fazer a limpeza com soro fisiológico só, é só com soro fisiológico. Não coloquem pomadas e outras coisas. E se é para fazer durante todo o período de cicatrização, e se esse período de cicatrização leva 6 meses, é para fazer durante esses 6 meses, não é para fazer durante as primeiras 2 semanas, deixou de doer, já está cicatrizado, já não preciso de limpar. Porque aí a limpeza vai haver uma contaminação com a sujeira, não é? Que se cria à volta, que é normal. O corpo tenta expelir todas as partículas que não precisa, que são os tais patogénicos. O corpo tenta expelir e essa sujeira, se nós não limpamos, quer dizer, o corpo expele e nós deixamos lá. Não estamos a ajudar o corpo, não é? E acompanhem os clientes de vocês. O acompanhamento do cliente, ele é, como é que eu vou dizer? O acompanhamento do cliente é, aqui no Brasil, a gente costuma dizer que é o pulo do gato. É o segredo da receita do bolo. É o acompanhamento do cliente. Seu cliente não pode ir embora se ele tem uma perfuração que cicatriza com 4 meses, com 5 meses, você tem que acompanhar esse cliente durante todo esse período, sabe? Ah, mas ele parou de me responder, Evelyn, ele não vem mais, assim, e tal. Beleza, escolha dele, mas a tua parte você tem que fazer, né? Se der errado, se ele procurou ajuda com outra pessoa, etc., foi escolha dele, porque eu sempre estava aqui solícita, eu sempre busquei ajudá-lo, eu sempre estava aberta ao que qualquer problema que aquele piercing poderia dar. Uhum. O acompanhamento do cliente é essencial e faz parte do bom serviço, exatamente, diz a Tânia. Podemos falar aqui um bocadinho de como tratar as tais compressas. Já temos o granuloma, o que é que podemos fazer? E depois aqui podemos falar do mamilo. O granuloma passa por estágios, né? O de contaminação a gente resolve facilmente com compressa. Aí o seu cliente fala para você assim, Evelyn, eu estou fazendo compressa já há 1 semana e não está adiantando. O que a gente faz? Nesses casos, assim, né? Retorna no estúdio, vamos avaliar. Geralmente não funciona e o granuloma continua. Em vez dele parar ou regredir, você nota que da última vez que ele veio, você pediu para ele fazer compressa, até hoje ele continuou aumentando. Nesses casos, eu particularmente, já notei que quando a gente usa uma joia 1.2, uma haste de espessura 1.2, a gente pode trocar para uma joia de espessura 1.6, aumenta um pouco, dilata um pouco aquele furo e faz a compressão da cicatriz hipertrófica que está começando a se tornar ali.
fazer parte Sim. daquele furo, né? Isto é uma questão interessante, porque nós normalmente aprendemos 1.2 é sempre aqui, a orelha sempre 1.2, à exceção do industrial. Umbigo sempre 1.6, não. Não, Mas tem. o que A é certo é ferramenta está aí que, para você achar necessário, né? exatamente, na anatomia do cliente, mas é importante perceber que um calibre maior da joia permite uma melhor cicatrização. E às vezes Exatamente. é preferível perfurar com 1.6 e depois colocar uma joia, depois de cicatrizado, colocar uma joia de 1.2 e o corpo acaba por reduzir para o tamanho da joia. É uma dica. Exatamente. É melhor retrair, é melhor a retração do furo do que a gente, depois de uma 1.2, colocar uma 1.6. A gente vai começar um processo de cicatrização tudo de novo. Tudo de novo. Né? O que É. já estava bonitinho ali, vai começar tudo de novo. É o que acontece muito com a argolinha fina, né? Que coloca no estril, que é muito moda. No Egito é muito moda e então aparecem lá com aquelas argolinhas sempre com problemas e eu digo, se calhar é melhor colocarmos, fazermos uma dilatação com o taper para colocar uma joia 1.2. Depois dizem, doeu mais agora do que quando fiz a perfuração. Porque Sorry. tá com a infecção, assim, ou uma infecção ou uma inflamação. Porque o granuloma, a definição de granuloma é uma inflamação crônica. O granuloma é uma inflamação crônica. É uma inflamação que nunca desinflama. Né? Ele vai ficar dolorido. É uma inflamação que está acontecendo ali sem parar. Teu corpo começa a mandar os exércitozinhos dele ali para poder identificar o que é aquele agente estranho, que no caso a gente está falando aqui dos macrófagos. Manda os baldes ali, vai uma galera, um exército de macrófago ali para poder identificar o que está acontecendo. E aí causa essa inflamação bem severa. E nada acontece, ele continua mandando, e nada acontece, ele continua mandando. E aí a montanha russa está sendo formada. É, houve alguém que perguntou como é que se vai, como é que acabamos por saber se ele vai melhorar ou se é melhor tirar mesmo. Então, a gente está falando aqui de etapas, né? Primeira etapa, você pede a compressa, pede o retorno, avalia se dormiu em cima, se mudou o ângulo e tal. Pede a compressa, uma higiene. Volta no estúdio, está melhorando? Ok, não está melhorando? Eu comecei a proceder dessa forma e tive muito sucesso, que é trocar aquela joia que está ali, porque às vezes você pode botar até uma joia que é igualzinha àquela dali, mas às vezes a qualidade daquela joia, daquela liga ali específica que você colocou, pode estar sendo um problema. Então, se já não está dando certo com essa aqui, Evelyn, mas é uma joia igual, não sei, vamos trocar, vamos tentar, sabe? A gente tem que tentar de tudo. E às vezes deu certo, sabe? Tipo, um labré que estava no conche e estava dando um granuloma. Aí eu troquei para um outro labré do mesmo material, mas regrediu. E agora? Será que era uma fissura naquela liga que estava acumulando sujidade? Será que era a qualidade da liga? Não sei, sabe? São tantos detalhes, mas eu já parti desse método. Eu troco Eu a uma joia. Na vez, segunda de reclamação do cliente que não está funcionando, eu troco a joia. Geralmente eu boto uma haste maior já. Já troco uma uhum, espessura grossa. ok. Eu uma vez li algo interessante que fiquei com essa ideia que tem a ver com o linfócito T. Nós temos Sim, que tem a memória no nosso corpo. Se calhar, exato. agora pensando nisto, se calhar ele já memorizou que essa joia é uma joia problemática e só o facto de trocar já é o suficiente, mesmo que seja Exatamente. igual. Exatamente, isso aí, exatamente. Você pegou o ponto. Baseado nessas observações, eu comecei a agir dessa forma e foi dando certo. E assim eu fui fazendo. E foram aparecendo pessoas, surgindo pessoas assim, fala com a Evelyn que ela resolve isso, fala com a Evelyn que ela resolve, fala com a Evelyn que ela resolve. E eu fui encarando granuloma de tudo quanto é tipo aqui. É, bioplast, sim, também já tive sucesso às vezes com o bioplast. Mas
o titânio acho que continua a ser o metal de eleição. Mas titânio também dá granuloma, né? Titânio não faz milagre. Eu ia dizer, mas atenção, o titânio também não é assim. No outro dia o Max pôs uma história que era: a titânio é anti-alérgico? É, titânio é antialérgico, não é? Não, Hipoalergênico, é diferente, né? exatamente. Ou como nós costumamos falar aqui, é biocompatível. O corpo aceita mais facilmente o titânio, mas Uma angulação errada, por exemplo, você pode botar até nióbio, que não vai cicatrizar. pois, ok. Isto quando o titânio não resulta. Mas o bioplasto não parece que seja melhor que o titânio. Pode ser, se calhar, isto que estávamos a falar, que é basta trocar a joia para melhorar. Não quer dizer que seja o bioplasto. Eu também tenho bioplasto e usava, e depois acabei por perceber que não havia assim grande diferença. A Vera pergunta: para fazer a dilatação de 1.2 para 1.6 tem de ser com o taper ou há outra forma? Eu uso sempre taper. Até para atualizar uma joia numa Sim, perfuração que está às vezes cicatrizada, eu faço essa conexão aí com o taper, né? Para não correr risco de eu machucar tudo de novo, né? O taper, ele é lisinho, vai passar mais fácil. exatamente. Serve de guia para... Isso aí. Fica ali. Temos aqui perguntas em relação ao granuloma no mamilo. O mamilo também é outro sítio que pode dar muitos granulomas. Qual é que tu achas que é a grande causa dos granulomas no mamilo? Mamilo, geralmente, eu já tive granuloma no mamilo, perfuração que eu fiz, né? Outro fator que eu observei era usar um barbel 1.6 sempre, em qualquer perfuração de qualquer mamilo, independente do tamanho do mamilo. Use um barbel reto 1.6. Ah, não bote o curvozinho. Bota o curvozinho, né? Ali, que aí só aparece a bolinha, não dá pra perceber. Não faça isso, porque você vai causar uma pressão. A anatomia, ela é reta atrás. A parede que você vai acomodar essa joia é uma parede reta. E é um tecido mole. Aqui o que vai acontecer? A joia vai entrar lá atrás e vai ficar ferindo aquele tecido mole. Isso aí. No movimento, ela vai roçar naquele degrau, naquela lombada que ela vai fazer ali e vai causar problemas de cicatrização, cicatrizes defeituosas. Granuloma faz parte de uma cicatrização defeituosa, não está acontecendo de maneira com harmonia, né? Não está acontecendo com tranquilidade. Seu corpo não está conversando bem com a joia, ela está machucando, ela está incomodando e frequentemente, todo dia. São coisas que você não percebe, né? Mas eu tô aqui falando com vocês esse tempo todo e o meu piercing está aqui esse tempo todo. Esse tempo todo ele está aqui, está batendo. Isso aí, se for uma joia que não está bem acomodada, que não está numa espessura legal, esse movimento aqui o tempo todo, hoje, daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, uma semana, 15 dias, uma hora o teu corpo fala assim, chega, vamos tirar esse cara daqui, pelo amor de Deus. Sim, porque muitas das vezes o que nós temos é: mas eu não fiz nada, eu estou a fazer tudo bem, eu estou a limpar, não estou a fazer nada. Não, há sempre qualquer coisa. Eu estava a fazer e estava a melhorar e hoje já piorou outra vez. O que é que aconteceu? Eu pergunto sempre: alguma coisa mudou? Alguma coisa... não. Quer dizer, pois se calhar é que eu usei uma calça apertada, é que eu usei uma roupa mais justa, é que eu dormi de barriga para baixo. Pois eu esqueci-me de limpar ontem. No Não é mamilo, por... a gente tem que recomendar que a cliente, por exemplo, os clientes trabalham fora, ela leve sempre, ela precisa usar sutiã, ela não se sente à vontade de não usar sutiã, porque quando a cliente se sente à vontade de não usar sutiã, eu falo, não use, fique sem sutiã. Free the nipple. Essa é outra questão. Eu ia falar, no mamilo feminino é quase inevitável, quer dizer,
Se utilizarem o sutiã, utilizem um sutiã de algodão, limpo todos os dias, um sutiã novo todos os dias, e que não seja daqueles que apertam muito, porque às vezes vamos malhar, né? Vamos na academia malhar e colocam os sutiãs de desporto, que são os sutiãs que fazem mais compressão, e depois, deu granuloma. Foi o atrito, a pressão. Excesso de limpeza também não é bom. Também não. Nós devemos limpar o nosso piercing 2 a 3 vezes, mais do que isso. E ele Não. aparenta estar limpo, sabe? Não precisa estar excessivamente limpo, mas que aparenta, né? Você olha ali, você já não vê aquelas cracas visivelmente seca em volta da tarraxa, da rosca do piercing, né? Você vê Porque que aquela perfuração em volta dela não está brilhosa, aquela coisa que está acumulando oleosidade ali de quem sinaliza estar há bastante tempo já sem lavar aquele local, né? porque o excesso de limpeza acaba por também ressequir a pele e matar, entre aspas, algumas bactérias boas que nós precisamos no nosso corpo para a cicatrização. Que é o que também a água oxigenada e outros produtos fazem. Matam as bactérias boas, mas as más, mas também matam as boas, que são essenciais para a cicatrização. Não é assim, vamos usar porque mata as bactérias, então 100%. Não, não é. Né? Tem hora para você fazer cada coisa. E é importante a avaliação do profissional presencialmente e acompanhar todo esse processo, né? Não tem receita de bolo. Eu não posso dizer para um cliente meu que aparece no meu estúdio, tranquilo, é só você passar essa pomada que vai melhorar. Não, não é. Mentira, não vai. Vai continuar. Alguém perguntou como fazer a limpeza adequada numa perfuração com granuloma. Eu recomendo água e sabão, o soro fisiológico, o cotonete em volta da perfuração, com cuidado, porque os granulomas eles têm vasinhos capilares novinhos, muito fininhos, e qualquer coisa que você esbarre ali vai sangrar muito. Eles costumam ter um sangramento excessivo. E isso é mais atrito. Então, cuidado também para vocês não machucarem o granuloma, a perfuração que está infectada com aquele granuloma na hora de vocês fazerem a limpeza, né? Tem que ser com cuidado. Não é hora de tirar esse granuloma. Às vezes você tem que mandar para um dermatologista quando ultrapassa a marca de um granuloma para uma cicatriz, para ela ser removida. A gente tem que tirar, né? Tem hora, tem que tirar. Não, às vezes a cicatriz hipertrófica ela cria a fibrose ali e ela não vai diminuir mais. Ela já criou aquele degrauzinho ali e só mesmo um dermatologista, um profissional capacitado, né, um profissional que perante a lei possa fazer isso para seguir com o procedimento adequado. Eu costumo dizer, o granuloma é connosco, pode ser connosco. O aquiloide ou cicatriz, dermatologista. Infecção, médico. Cada macaco no seu galho, como costumamos dizer aqui. Exatamente. Eu sou estudante de biomedicina, né? E na minha faculdade tem uma especialização que é a biomedicina estética. O biomédico estético, ele é apto a fazer alguns procedimentos evasivos. Mas não é o meu caso. Eu não quero fazer biomedicina para poder tirar granuloma. Não, eu estou fazendo biomedicina porque eu quero estudar formas de passar, formas de combater as complicações e evitar as complicações relacionadas ao piercing em si. Eu acho que mesmo depois de eu formada de biomédica, eu vou continuar mandando os meus clientes para um dermatologista para poder tirar granuloma. Não vou fazer isso. A minha área é mais a pesquisa, de entender os diferentes comportamentos de cada organismo no processo de cicatrização da inserção do corpo estranho, né? Nas inserções do corpo estranho, porque granuloma não acomete só piercing, pode ser surface, microdermal, né? Qualquer corpo estranho pode ter um granuloma. Deve-se estourar ele para drenar? O que é que vocês acham?
não deve estourar para drenar. Até porque aquele puizinho que dá ali. Porque, olha só, quando a gente fala estourar, ele não é uma espinha. Quando a gente olha o granuloma cheio de pus, a gente imagina uma espinha. A nossa espinha é uma bolsa cheia de pus, né? Então a gente quer espremer. Mas o granuloma não é isso. O granuloma, ele é um relevo, né, de fibroblastos, que são tecidos, são fibras, que estão se agrupando em números maiores do que os normais e às vezes em células desreguladas, em tamanhos diferentes. Quando você analisa o granuloma no microscópio, você vê que uma célula epitelioide do granuloma, ela é bem maior do que uma célula normal da nossa pele aqui, né? Da nossa pele íntegra. Ela é grande, ela está com um crescimento desacelerado. Então, o que acontece? Ela causa aquele relevozinho. E o pus é uma camada fina em volta desse relevo. Aí você espreme na intenção de pular aquele pus igual uma espinha, mas não pula. Você só limpa aquela camadinha de pus que está ali em volta do granuloma. Aí o que acontece? Fica aquela carninha ali vermelha, sangrando e você não espremeu nada. Não adiantou nada. Só fez uma coisa, trauma na perfuração. Exatamente, você não adiantou nada. E havendo trauma, o que é que o corpo diz? Granuloma. É isso aí. Portanto, vai aumentar até. Então, quando é que... Você fala de abscesso, sim. Os abscessos, às vezes, você precisa drenar. Que é uma outra complicação também do piercing, né? Que é parecido com granuloma no início. Mas, geralmente, o abscesso, ele vem com aquele pus bem, bem, bem diferente. Não é só uma camadinha branquinha de pus por cima, não. É um pus mais viscoso e com uma cor um bocadito... Não é tão transparente, é um bocadinho mais esbranquiçada, não é? Geralmente, esses abscessos, eles acabam por se romper sozinhos, como uma espinha, né? Eles acabam por se romper sozinhos. Não precisa você drenar eles acabam por se romper sozinhos. Então, usar compressas mornas sempre para tratar o granuloma? No primeiro momento, sim, porque a gente já vai eliminar um fator, né? Da contaminação, do abscesso, a compressa morna no abscesso, então já vai logo resolver em 3 dias, que já vai promover a vasodilatação. Maior fluxo. Então, isso aí, exatamente. E aí, passado esse tempo, você já vai saber se a compressa está sendo necessária ou se então, ela está sendo... 3, 4 dias. Se 3, 4 dias não der grande resultado, não é a compressa que vai resolver. Ele já logo começa a regredir com 3, 4 dias. Ele pode não sumir completamente, mas ele começa a melhorar. Visivelmente, ele começa a melhorar. Então, essa fita hidrocoloide, tu recomendas após... A fita hidrocoloide, ela é um material biocompatível também. Ela é feita de um tipo de celulose. Não sei o nome específico agora, não me lembro. Mas é um tipo de celulose, é um material biocompatível, não briga com o nosso corpo. E ela foi elaborada para feridas com baixa exudação, que é a secreçãozinha bem pouquinha. Que são as feridas que acometem muitos pés de diabetes, né? Que é aquela ferida que fica aberta que nunca fecha. Então, esse curativo, ele foi feito para feridas de compressão, úlceras de compressão, que são feridas que nunca cicatrizam, porque o paciente sempre vai estar deitado em cima daquela ferida ali. Então, a gente usa a fita hidrocoloide na enfermagem, na medicina, para isso. O granuloma é muito parecido com uma ferida dessa, porque ele é um trauma, algo que o seu corpo reluta em inflamar. Então, ela faz basicamente um trabalho de ajudar o teu corpo a promover a granulação do tecido. É isso que a fita hidrocoloide faz. Ela ajuda o teu corpo a promover a granulação do tecido. E então, quando você usar a fita hidrocoloide num granuloma que persistiu, mesmo depois da compressa, ele vai sumir. Vai sumir. Porque vai fazer essa compressão. O problema é, depois que a gente tirar a fita, será que ela vai voltar? Esse é o problema. Eu já tive casos de eu usar a fita hidrocoloide, trocar a joia,
Usaram a fita hidrocoloide, tudo correto. O cliente teve um resultado maravilhoso, foi embora. 15 dias depois, ele relata que está nascendo uma bolinha de novo no piercing dele, né? Então, nesse caso, a gente já fala, ó, então vamos refazer essa perfuração, ou você vai até um médico dermatologista, que ele pode te receitar medicamentos que vão ajudar o teu corpo a parar de lutar contra esse agente estranho, né? São Uhum. medicamentos que fazem com que o seu corpo ajude esse processo inflamatório, a luta contra a joia. Uhum. Mas eu não entendo muito bem disso. Não sei qual é o melhor para quem, não sei quando passar esse medicamento. Eu tenho na minha história, nesses 2 anos que eu vim aprendendo sobre granuloma, um odontologista maravilhoso que me ensinou muito sobre granulomas. E ele tem uma dermatologista que atende na mesma consultório dele. Eu já sentei assim, foi até incrível. Uma piercer, um odontologista, uma dermatologista conversando sobre granuloma, sabe? Assim, nunca que eu ia imaginar isso, porque piercer é visto Você, pela medicina. você tem uma live muito boa com esse odontologista, não é? Exatamente. É Isso ele. aí, já fiz live com ele, com o Então, David. E assistam, assistam. ele tem uma dermatologista lá no consultório dele. E a gente fez uma collab, vamos dizer assim. Quando eu tenho algum caso aqui que eu sei que não é da minha área, eu já ajudo até ele como um colega. Eu já falo, ó, já tenho um dermatologista para te indicar, ela é muito boa. Ou quando é um piercing oral, ó, já tenho um odontologista para te indicar, ele é muito bom. Então é bom a gente saber. Eles também super respeitam a área do piercing, né? Quando é algo que eles veem que uma piercer pode resolver, eles falam, ó, vai lá na Evelyn, ela é legal para fazer isso em você. E assim a gente trabalha em harmonia, um respeitando o trabalho do outro. Eu não invado o É. espaço deles e eles fazem o trabalho deles, né? O serviço que lhe foi pedido. E eu também, e seguimos assim, né? Eu sei até onde eu posso ir, eles sabem até onde eles podem ir, e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. A gente não tem que resolver tudo, a gente tem que resolver o que cabe a nós, né? É. A Vera estava a perguntar em relação à cicatriz hipertrófica. O mesmo numa cicatriz hipertrófica. Portanto, como é que ela vai conseguir identificar que já passou para cicatriz hipertrófica? O granuloma, eu acabei de falar, o granuloma ele tem características bem peculiares. Ele é bem vermelhinho, bem, bem brilhante, aquela coisa novinha. Você vê que ele está nascendo, uma pele fininha, bem com um nível de secreção bem alto. Você nota que ele está nascendo, ele está em É desenvolvimento. secreção transparente. Isso aí. Geralmente eles têm bastante secreção. Eles parecem bolhas. Parece uma bolha no início, quando ele está nascendo assim, ele parece uma bolha. E rapidamente ou não, ele pode evoluir para o quadro que a gente chama de organização dos fibroblastos, que é logo aquela camada de pele que recobre todo aquele granuloma ali, para ele poder fazer o trabalho dele protegido, né? Essa pele, no caso, viria a proteger ele. E quanto mais tempo isso vai passando, essa pele vai ficando cada vez mais forte, mais velha, mais enrijecida. Diminui a secreção, diminui a vermelhidão, ele começa a ficar arroxeado, amarronzado, um aspecto meio marrom, meio roxo, e começa a parecer Em o tom da Portugal, pele, marrom é meio castanhado, está bem? castanhado. Então, tá. Ele fica mais acastanhado ou mais roxo. Você começa a identificar que ele está passando do ponto do vermelho, com secreção, brilhoso, viçoso, para ficar mais parecido com a textura da nossa pele. E aí ele já está cicatrizando. Ele está cicatrizando. Do jeito dele, o corpo resolveu ali, mas ele está cicatrizando. Então ele já está passando para o estágio da cicatriz hipertrófica, né? Uhum. O no-pull é para ser usado normalmente na cicatriz hipertrófica.
Portanto, aquilo que eu percebo, pelo que tu explicaste da fita hidrocolloide, acaba por fazer essa tal compressão. Tanto que Isso. o, o no-pull pode ser colocado até num piercing, numa perfuração inicial. Aham. Tá, isso vem acontecendo. Às vezes até é bom para quem já sabe que tem problemas de cicatrização, ou mesmo até para corrigir alguma angulação. Eu já tive situações em que com o no-pull eu consegui corrigir alguma angulação ligeira que o piercing já estava a ter porque o cliente ou a cliente dormiu em cima do piercing. Aconteceu-me até recentemente. Portanto, o no-pull é feito de um material flexível, é um silicone médico, que acaba por fazer essa tal compressão constante na cicatriz hipertrófica, que acaba por ajudar, às vezes no granuloma também, porque faz essa pressão constante que só iria resultar se nós estivéssemos ali a fazer essa compressão nós próprios. E o no-pull acaba por fazer isso e no meu caso eu tenho tido resultados fantásticos com o no-pull. Quando mesmo os coloco no início, às vezes ele é recomendado deixar entre 2 a 4 semanas, mas por vezes passado 4, 5 dias o granuloma já desapareceu, porque ainda está nessa fase inicial. E essa compressão e também porque a pessoa vai eu não sei se também ajuda ou não, mas acaba por se calhar ser. Ele requer a limpeza, não é? A limpeza normal do piercing, mas eu acho que as pessoas acabam por ter um bocadinho mais de cuidado como vem o acumular das secreções debaixo do disco, acabam por se calhar ter mais cuidado e acaba por facilitar muito mais a diminuição do granuloma. Portanto, ele ajuda, eu tenho tido resultados bastante positivos. Já o usei em piercings logo perfurações iniciais e tenho tido resultados até agora sempre muito positivos. Portanto, se conseguirem Eu nunca, ter o no-pull, mas aqui no Brasil pra gente é um pouco inacessível também, né? Não é tão é. fácil. É, atenção, que os meus também eu pedi a alguém da América para nos trazer. Também não é fácil, mas eles agora já mais facilmente estão a conseguir vender para cá. Eles são, uma vantagem é que eles são como uma peça de joia, uma joalharia. Eles podem ser reutilizados, são autoclaváveis e podem ser reutilizados na mesma pessoa. Oi, Letícia. A Letícia também já temos combinado fazer uma live, também vai ser muito interessante fazer uma live com ela. Eu amo os stories da Letícia, gente. Eu morro de rir desse vídeo. Eu às vezes pergunto-me como é que eu vim dar, como é que eu acabei por conhecer o Max e eu acho que muitas das vezes associo, conheci o Max através da Letícia e já não me lembro como é que eu conheci a Letícia, mas eu sei que comecei a seguir a Letícia e ela ainda tinha lá aprendiz de piercer e neste momento ela é top no Exato. piercing, né? Mas Mas é a humildade do aprendiz de piercer. é assim que funciona tudo. Não, Hum. não existe. E tudo isso que eu sei até hoje, amanhã eu posso mudar alguma coisa disso que eu sei, né? A gente vai encontrando situações, se deparando com situações que, de repente, o que eu achava muito certo se fazer até agora já não se parece tão certo assim. É assim que a gente vai buscando melhorar, né, a cada dia. Não se limitem àquilo que vocês estão fazendo para o granuloma, para as perfurações, para... Não, se existe a possibilidade de você mudar para melhorar, vocês mudem, vocês experimentem, porque assim a gente consegue alcançar novos, né, alçar novos voos, alcançar novos lugares. Eu nunca usei no-pull, mas gostaria muito de usar o no-pull.
só tenho experiência no tratamento dos granulomas com o curativo hidrocoloide. Não tenho experiência com o Nopul, mas que gostaria muito de usar. Quem sabe eu não deixe de usar o curativo hidrocoloide, passe a usar o Nopul. Não sei, a gente começa assim, buscando informação e conhecendo. Eles costumam dizer que são mágicos. O que é certo, tenho tido muito bom sucesso. Também quero experimentar as fitas hidrocoloides, depois posso comparar. Também ainda só experimentei o Nopul, nunca experimentei a fita hidrocoloide. A fita, Mas eu não reparei esse quesito da mudança da angulação, porque elas são maleáveis. Aqui eu não tenho nenhuma. Eu saí do cômodo onde eu estava, porque chegou gente ali, eu vim para cá, fiquei aqui mais quietinha. Mas eu separei uma fita hidrocoloide lá. Ela é maleável, ela é bem maleável, muito maleável. O Nopul, ele tem um formatozinho que mantém ali, né? Mais durinho. Ele é maleável, mas ele é mais durinho. A fita hidrocoloide, ela é bem maleável. Então, ela acaba por não fazer essa mudança tão brusca da angulação, né? Mas eu já tive sucesso, por exemplo, já tive piercing que tava com uma joia pequena com granuloma. Aí eu pensei, cara, se eu colocar uma haste maior para mudar a angulação desse furo, será que não vai melhorar esse granuloma? Porque quando a gente tem uma haste maior, o que acontece? A angulação do furo muda, né? Então, vou colocar uma haste grande aqui, vou colocar uma fita hidrocoloide para prender ele nessa angulação e vou ver se vai melhorar. E melhorou. Eu falei, gente, eu acabei de descobrir um jeito aqui. Em vez da gente diminuir, a gente aumenta para poder andar ali dentro da perfuração e mudar a angulação. Uma das recomendações para o uso do Nopul é ser usado em joias retas, não é? Portanto, eu acho que quando nós usamos a joia curvinha e começa a haver um granuloma, porque a utilização dessa joia curva é a causa do granuloma, e mudamos para a joia reta, por vezes só essa mudança para a joia reta já vai ser o suficiente. Compressão, né? Você ainda limita o movimento daquela cicatrização ali, tem aquele espaço só da haste dentro do furo, então já ajuda bem, né? Porque a mobilidade da joia geralmente é a causa de bastante granuloma que eu vejo. A mobilidade da joia atrapalha bastante. E, de repente... Travou. Tá aí? Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, assim, em resumo, porque já estamos quase em 2 horas, o tempo voou, mas acho que aprendemos imenso. Em resumo, quase 2 horas. Quase 2 horas aqui. Olha só. 2 horas. Mas ainda havia muito mais. Mas fundamental, como evitar o granuloma? Procurem profissionais competentes, que utilizem material de qualidade, material esterilizado, um procedimento ascético. Só aqui já estamos a evitar a contaminação. Depois sigam as instruções, a limpeza, sem colocarem nada mais para além do soro, porque aqui já estão a evitar os retornos que os profissionais pedem para vocês fazerem. Retornem, se não der para ir, avisa, né? Encarem com seriedade esse retorno, não é bobeira, não é à toa que a gente pede para vocês voltarem, que a gente pede uma foto para avaliar como está a perfuração. Então, deem esse retorno, ele é muito importante para a gente, né? Exato. E evitem os traumas na vossa perfuração. Lembrem-se que é uma ferida aberta, que está a cicatrizar, e quanto menos nós incomodarmos essa ferida, melhor o nosso corpo vai cicatrizar e aceitar esse corpo estranho que está ali, que nós queremos manter. Não é? O nosso corpo só está a fazer o trabalho dele. Se nós ajudarmos, melhor. Se porventura aparecer um granuloma, a primeira coisa a fazer é perceber a causa. O que é que está a causar? Já sabem que trauma físico, trauma químico, perceber o que é que está a causar o granuloma. Quando vocês perceberem o que é que está a causar,
conseguem tratá-lo. Se não conseguem perceber, algo está mal. Pode ser até genético. Sim. Normalmente Em muitos casos, a queloide, né? A queloide, é, ela é muito é genética. genético. Ela é praticamente apenas composição genética. E as pessoas com pele mais escura têm mais tendência para quiloides e pessoas acima dos 30 anos também. Travou novamente. Será que caiu? Não, não caiu. Agora travou aqui. Estamos, Voltou? estamos de volta. Voltou. Eu estava a dizer que as pessoas de pele mais escura e as pessoas com mais de 30 anos são mais propensas também ao quiloide. Travou outra vez. Agora tá travando muito. Alô, Nossa, alô? está travando horrores aqui. É, está-nos a dizer que está na hora. Agora voltou. Agora ficou legal a conexão. Mariana está a comentar, porque eu falei que pessoas com mais de 30 anos também são mais propensas ao aparecimento de quiloide. Embora o quiloide seja muito de genética, hereditário. Mas quem é de pele mais escura ou mais de 30 anos também tem. Eu acho que tem a ver com a elasticidade também da pele, não é? As fibras, né? São fibras. A gente perfura e arrebenta as fibras. Então, a forma como elas vão se alinhar novamente ali é genética. Cada pele, cada tecido tegumentar tem a sua particularidade, né? Etnia, histórico, etc. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta final. Acho que, Evelyn, abordámos todos os temas, tudo o que era, respondemos às perguntas todas, acho que sim. Como Entender evitar, um como tratar. pouquinho quem são, né? Mais importante que a gente consiga ter passado para os colegas como identificar a causa dos granulomas, né? Então, atentem-se aos detalhes, tá? Não tirem a culpa de cima de si. Coloquem-se nesse leque de opções. Será que fui eu, minha angulação? Pode ter sido. Será que foi o cliente que mudou a angulação? Pode ter sido. Será que a joia é uma joia curva? Uma argola que está fazendo pressão? Né? Observem as causas, porque isso faz toda a diferença. Né? Toda a diferença. Lembrem-se, o granuloma não é o problema. É um sinal que há um problema. Identifiquem o problema e o granuloma normalmente desaparece. Exatamente. Evelyn, tenho a agradecer-te imenso. Acho que foi uma live muito, muito, muito produtiva. Acho que há muita gente que ficou com informação muito útil. Criem posts informativos para os vossos clientes. É fundamental eles também saberem, para não entrarem em como é que se diz? Em histeria ou não ficarem desespero, exatamente desespero, quando aparecer um granuloma, porque para nós é normal, os granulomas, para eles não. Nós vemos granulomas todos os dias, eles não. E quando eles vão fazer. Não se frustrem, porque esses pixels maravilhosos que a gente vê as fotos aqui no Instagram, eles também enfrentam granulomas. Então, eles só não mostram, mas enfrentam. Eu posto quando tenho, que é para mostrar os efeitos da utilização do no pool, etc., os resultados. Assim, quem está iniciando, principalmente quem está iniciando, fica nessa glamourização de que o piercing tem que ser perfeito. E não é, não é. Assim, vai acontecer muita coisa nesse caminho aí. O que vai determinar o resultado final é a tua conduta em relação ao cliente, só. Mas todo mundo enfrenta o mesmo problema.
Ok. Obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade. Mas E agradeço o espaço aqui. vai ficar gravada, vai ficar salva aqui no Instagram. Eu criei recentemente o canal do YouTube onde vou pondo estas lives gravadas e outros vídeos, sei lá, porque sempre ficam disponíveis. É muito fácil encontrar, é Suvi Piercer, nada de especial. E voltem a ver esta live, de certeza que vão tirar mais notas de outras coisas que passaram e não conseguiram tirar notas. Obrigada, Evelyn. Obrigada. Bom estudo, continua. Quem vai assistir à maratona não, à aula solidária, a Evelyn vai estar lá outra vez a falar de granulomas, eu vou estar lá outra vez a ver, porque ainda vou aprender mais, com certeza. Lá a gente vai aprofundar, né? Lá eu vou mostrar boa parte desses meus estudos ao longo desse tempo, imagens em microscópio, como é que funciona o granuloma numa perfuração, coisas bem interessantes. Ok. Depois eu vou roubar alguma informação e vou passar aos meus clientes. Fica à É esse o vontade. objetivo, é esse o objetivo. Obrigada. Agora boa noite aí também no Brasil. Já está Boa boa noite noite. a todos, né? Boa noite a todos. Vão lá no meu perfil, tem bastante coisa legal lá também no meu perfil, tá? Que eu faço aos meus clientes aqui do Brasil, meus trabalhos também, curtam lá, se E gostarem, as me sigam. lives? As lives é Tem só lá para dizer. o perfil do estúdio onde eu trabalho também, sobre piercing. Tem vídeo no meu IGTV, tem vídeo no meu IGTV sobre ligas biocompatíveis, tem bastante coisa legal lá. É. E é a segunda live que a Evelyn faz hoje. Eu de manhã assisti ela a dar uma parte do curso dela e fez uma live. E estava a falar Verdade, precisamente sobre as joias, os formatos, os materiais. Bem exatamente. interessante. Ok, muito obrigada e vemo-nos por aí. Muito Tchau, querida. Beijo, beijo. Boa noite, pessoal. Voltem a ver e assistam à live. E sigam a Evelyn, não percam.